Olá, pessoal da terceira série, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para mais uma aula de pós-médio e nós vamos falar de transformações gasosas. Então, beijos e boa aula! Pessoal, antes de começar o nosso estudo, então vamos recordar um pouco sobre o estado gasoso. Então, as moléculas que formam os gases estão distantes umas das outras. Por isso, apresentam forças de coesão pouco intensas, grande agitação e movimento aleatório devido aos constantes choques que ocorrem em inúmeras direções e velocidades. Por sua grande agitação, energia cinética, as moléculas de um gás tendem a se distanciar umas das outras, mantendo uma distância maior que as moléculas dos líquidos e sólidos. Consequentemente, sua força molecular é fraca. Pessoal, olha só, então o que acontece? No estado sólido, eu tenho uma maior organização molecular. As moléculas elas estão próximas e elas têm uma maior força de atração entre elas. No estado líquido, as moléculas elas têm uma maior liberdade. É por esse motivo que no estado líquido, o líquido ele toma a forma do recipiente em que ele é colocado. Já no estado gasoso, as moléculas elas têm um grande grau de liberdade. Então nós vamos trabalhar a partir do estado gasoso, onde as moléculas ela têm um grande grau de liberdade, né? Então, grande agitação e movimento aleatório. Então, podemos caracterizar um gás por meio de três grandezas: da pressão, volume e temperatura. Tais grandezas, a elas associadas em determinado instante, são denominadas variáveis de estado. Então, nós vamos recordar agora das variáveis de estado. Aqui na figurinha, eu tenho um recipiente e aqui dentro dele está contido um gás. Aí nós vamos ver o que acontece, na verdade nós vamos recordar o que acontece quando eu vario uma das três variáveis de estado, seja pressão, volume ou temperatura. Então, quando determinada massa de gás sofre de alguma maneira modificação em uma das três variáveis de estado, pressão, volume e temperatura, dizemos que o gás passa por uma transformação gasosa. Ocorre transformações gasosa, ok? Então, olha só, aqui nós temos o esquema de uma transformação isobárica. O que seria uma transformação isobárica? Aquela transformação em que a pressão se mantém constante. Lembra que iso significa igual, bárica, pressão. Então, isobárica, a pressão se mantém constante. Então, observe aqui que no estado inicial eu tinha uma temperatura T1 e um volume V1. Se eu elevo a minha temperatura duas vezes, se eu dobro a minha temperatura, para que a minha pressão se mantenha constante, é necessário que eu dobre o meu volume. Então, as transformações gasosas. Vamos recordar aqui três tipos de transformações gasosas. Na transformação isotérmica, o que seria uma transformação isotérmica? Aquela em que a temperatura se mantém constante. Isobárica, como eu disse anteriormente, é aquela em que a pressão é mantida constante. E nós temos ainda a isovolumétrica, ou isométrica, ou isocórica, que é onde o volume do gás permanece constante. Então, nós temos esses três tipos de transformações que nós vamos recordar na aula de hoje.
Então, a equação de estado de um gás ideal. Então, as variáveis de estado, pressão, volume e temperatura de uma massa de gás ideal contendo N mols de gás estão relacionadas pela equação pressão vezes o volume é igual o número de mols vezes a constante universal dos gases perfeitos vezes a temperatura. Então, essa daqui é a relação, a equação de estado de um gás ideal. Então, a relação, eu posso relacionar pressão, volume e temperatura através dessa equação. Pessoal, então esses foram alguns conceitos importantes para que vocês resolvam as questões propostas, as 3 questões propostas na lista de pós-médio de vocês. Façam a leitura do texto, assista o vídeo e tente responder as questões. Qualquer dúvida, eu estou aqui. Beijos!